Bom dia, Dionísio. Querido, como é que é? Ricardo Eugênio da Silva Boechat. É isso. Ó, segundo a minha... Tá querendo roubar sua vaga, professor? Não rouba não. Sou eu que quero, eu que o invejo, meu querido Rodolfo Schneider. Eu admiro muito as pessoas que sabem fazer o que eu não sei fazer. Eu, por exemplo, não saberia me conter como nosso amigo Boechat se conteve diante dos dois debatedores no último debate presidencial, porque o Boechat fez aquilo que os mediadores bons fazem, eles não aparecem. Quem tem que falar são os outros. Gostei, Boechat, claro. gostei. Mas a ideia era essa. Eu até falei mais de uma vez aqui com os nossos ouvintes, Dionísio, que a intenção era fazer um debate como um jogo de futebol ou uma luta de boxe, que ao final do evento você percebe que o juiz atuou corretamente e que o espetáculo foi o melhor possível porque o árbitro não apareceu. Ele não foi percebido. E acabou o jogo, o cara apitou o fim do jogo, eu nem sabia que ele estava aí. Ou seja, não houve falta, não houve nada que ferisse o interesse do público de acompanhar um bom espetáculo. Ali aconteceu, na minha opinião, foi montada a estrutura do debate para ser dessa forma. Nem a imagem do mediador estava inserida na imagem vista de casa. Eu só aparecia quando havia corte de câmera virado para mim, para eu poder anunciar as regras de cada bloco ou abrir o bloco. Depois nem a passagem de um para o outro eu estava passando mais, porque eles já sabiam que depois da pergunta vinha a resposta, que depois da resposta vinha a réplica, que depois da réplica vinha a tréplica. Em alguns poucos momentos, especialmente um deles, a Dilma, que ficam muito condicionados ao mediador ficar dando uma de tutor, né? A Dilma estava na hora dela responder, ela ficou em silêncio esperando para eu dizer, responda. Mas aí nem precisou, porque ela se deu conta. Mas aí eu achei muito bom sobre esse aspecto. O debate liderou a audiência por 40 minutos nas televisões brasileiras, o que é absolutamente incomum para a programação política, né? Mas, Dionísio, conta para nós sobre o que vamos conversar hoje. Vamos conversar sobre essa pauta que você trouxe de improviso, que acho muito pertinente. Depois, se der tempo, entramos na outra. Mas quero dizer também, Boechat, que o debate aqui entre o candidato leigo e o candidato religioso teve o maestro Rodolfo Schneider lá nos bastidores e o mediador, me esqueço o nome agora. Foi maravilhoso, né? Ele também foi irrepreensível. Mas, Boechat, primeiro, a palavra vestígio, que é muito curiosa e você citou 3 ou 4 vezes agora. A palavra vestígio é muito significativa porque ela designava, o vestigium, designa ainda no latim, mas os romanos usavam muito essa língua, naturalmente, em todas as regiões onde eles chegaram, levaram o latim. Para o vestígio designava a planta, a sola do pé. Então, o vestígio é aquela marca, aquilo que fica ali. Tanto que o verbo investigar é seguir aonde está a planta, o rastro, a sola do pé, para saber do suspeito por onde é que ele andou. E esse étimo de investigação entrou também para a ciência. A gente hoje investiga, não procura mais a sola do pé de ninguém, procura o problema. Quanto ao que você me pergunta, meu querido Boechat, de escravo, procede sim, mas quem criou a palavra foi o grego bizantino esclavos. Havia a palavra grega esclavo, que designava justamente o habitante lá da Europa Oriental, né? Do chamado leste europeu hoje. E este que veio para o latim em vez de esclavos, se tornou esclavo. Então, de esclavos, em grego, virou esclavo em latim. E o português, que vem do latim vulgar, muitas vezes mudou esse encontro, CL em CR, como exemplo, claro, fica claro, Cleide fica Creide, etc. E passou a dizer escravo. Era comum os vencedores levarem os vencidos para torná-los escravos, mas o termo mesmo, mas chamavam de famulus, em latim, famulus, servus e mancipium, que deu esse mancebo, que é o rapaz que ajuda
o senhor a se vestir, atende no quarto e tal, e que hoje dá nome ao móvel onde se dependuram as roupas. Mancebo veio desse mancipium. Emancipar é deixar de ser mancebo, não é? Olha aí, interessante. Deu uma grande volta, mas quem E primeiro esse fez móvel, esse móvel vem daí porque ele tem uma função de ficar trabalhando sem remuneração para é isso, né? Exatamente. Com aqueles braços ali, aqueles galhos semelhando braços, né? Agora, mas Boixá, só para falar, tem sérbio, você falou sérbio. Não, servus. Servo com V de viado, servus. Servo, que é de serviçal, de isso, servidor. Que deu servo com S em português, que é servidor, e sendo com C é outro bicho, né? Agora, só para concluir esse assunto dos escravos, eu quero recomendar a você, ouvinte, procure na banca se vale a pena esse número, é um número legal de ter em casa para a criançada, quando precisar fazer um dever de escola, uma discussão qualquer, um trabalho para uma feira na escola e tal. É um tratado muito bem ilustrado, muito bem escrito, com vários artigos, várias análises sobre a escravidão, a história da escravidão. E a gente vai ver que a escravidão está presente na relação humana, de dominação, econômica, desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Há um texto que a revista reproduz da Grécia Antiga, de um assessor, um governante, um dirigente, não me lembro, em que ele dá regras, recomendações sobre como tornar a escravidão um negócio adequado, eficiente, lucrativo, rentável. E aí ele diz o seguinte, que é importante fazer com que os escravos tenham filhos para usá-los como reféns. E não constituir plantéis de escravos das mesmas origens, porque é evidente, né, não está escrito, mas se você tem pessoas de um mesmo povo escravizadas no mesmo local, mais facilmente você terá o surgimento de resistência a essa dominação, a essa escravidão, porque as pessoas falarão a mesma língua, compartilham dos mesmos valores, da mesma cultura, das mesmas crenças, mesmos deuses, então mais facilmente se unirão em torno de uma resistência, de uma revolta. Quando você coloca escravos que mal conseguem se falar, porque não falam a mesma língua, ou que provêm de povos que não compartilham dos mesmos valores, crenças, eles se tornam também uma espécie de inimigos entre si, adversários, ou coisa que vale. Mais difícil se dá desta forma construir uma aliança entre os oprimidos para brigar contra o opressor. Isso tudo, minha gente, num texto de acho que, não sei se 3.000 anos antes de Cristo, uma coisa assim. E aí vem contando a história da escravidão, que sempre foi um negócio, inclusive dentro da África. Povos africanos que escravizavam e comercializavam africanos. Quer dizer, o negro, a imagem do negro como escravo, ela é uma imagem contemporânea, ela é uma imagem real, porque os negros foram escravizados por séculos, muitos séculos, mas a imagem que nós temos do negro escravizado nas Américas, ela é a mais recente, a de maior volume humano, né? Por isso é que está mais viva em nós. Mas a escravidão é um flagelo que a própria humanidade construiu há muitos e muitos milênios, e que perdurou durante todo esse tempo, até recentemente, ainda hoje, né? Dizem que em determinados rincões da Ásia, da África e por aí, você tem escravos clássicos mesmo, né? Diga, Dionísio, estou falando demais hoje. Vamos lá. Não, Boixá, trouxe água para o meu monjolinho. Eu queria te dizer que tem uma ironia nessa palavra esclavos, que virou esclavo e escravo, que é o seguinte: na língua deles, desses povos eslavos, eslavo quer dizer brilhante, ilustre, importante, inteligente. E como Carlos Magno, o imperador Carlos Magno, que viveu entre o século VIII e o IX, tornou os escravos, todos eles, não apenas uma nação, mas várias etnias, dali por diante, então isso é ainda no primeiro milênio, dali por diante todos os povos escravizados, independente das etnias, das regiões onde vivessem, de onde eram trazidos, eram chamados de escravos por causa disso.
Por causa do Por causa do eslavo. Carlos Magno, por causa de eslavo, exatamente. Porque Quer dizer, essa escravidão em massa foi realizada pelo imperador Carlos Magno. Quer dizer, isso no primeiro milênio, portanto, coincidindo. Não, claro que não, ia falar uma bobagem monumental. Primeiro milênio, a antiguidade termina no Renascimento, né? Não, a Idade Média termina no Renascimento, não é isso? Isso, termina, a Idade Média termina com a queda de de 1453. Isso. O que marca é a queda de Constantinopla, né? Isso. Que os imperadores estavam lá discutindo se os anjos tinham sexo e não conheciam o canhão. Então os árabes vieram, colocaram uns tiros lá e entraram enquanto discutiam o sexo dos anjos. Né? E aí os árabes entraram em Constantinopla e dominaram até... depois eles são expulsos, né, da Península Ibérica. Ali não tem nada a ver com a permanência deles na Península Ibérica, em Portugal, porque eles já estavam lá desde o século VIII. Uhum. Ficaram 7 séculos lá. Bom, enfim, minha gente... Vem até a Revolução Francesa, viu, Boechat? De 1453 até a Revolução Francesa. Bom, é que aí começa a Era Moderna. Né? Que perdura até hoje, né? Ainda estamos na Era Moderna. É interessante como é que essa era começa na Revolução Francesa e até hoje a humanidade não definiu nada, embora muito tenha acontecido desde então, para dizer que está vivendo uma outra era, e mais ainda, que nome daríamos a esta era que estamos vivendo? Eles chamam de contemporânea, né, Boechat? Os historiadores mais avançados, assim, chamam de contemporânea. E eles que começou quando? A idade contemporânea, pois é, aí que está, essas datas, elas variam. Mas uns dão como entrada na idade contemporânea a tomada do espaço sideral. A tomada não, a conquista do espaço a chegada sideral. Do homem à Lua, por exemplo. Isso, Porque assim como as grandes navegações inauguraram coincidiram quase com a queda de Constantinopla, porque finalzinho do século XV já tem gente chegando ao Novo Mundo com as navegações, né? Uhum. Eles colocaram isso. Mas não, você tem razão, se usa muito ainda a idade moderna para hoje, que é a idade contemporânea, né? Então nós tivemos 4 etapas, minha gente, só para a gente fechar esse capítulo. A antiguidade, idade antiga, né? A idade média, a moderna, e estaríamos hoje na contemporânea a controvérsias. Bom, Dionísio, então só para concluir, significa que a informação de que a palavra escravo surgiu da palavra eslavo na Idade Média não coincide com a informação, e nem poderia, né? Porque se a figura do escravo remete à Grécia Antiga e até antes, né? Babilônios e tudo mais... eu vi lá Esparta teve escravos e comercializou escravos. Não, Esparta não era a única que não podia vender e comprar escravos. Tinha escravos de guerra, mas eles não podiam ser transformados em bem econômico. Significa que a palavra não pode ter surgido de eslavo na Idade Média, porque muito antes da Idade Média já havia essa figura na economia mundial, né? Então a revista História, nesse caso, pisou na bola. Bom, Dionísio, fala para nós, qual é o tema de hoje, para a gente então ocupar aí o tempo que nos resta com a pauta imaginada. Vamos lá. Olha, a mais curiosa que você vai gostar, Boechat, é que como apareceu, eu selecionei aqui algumas palavras que já desapareceram e outras que são tomadas com outro sentido. Eu vou pegar o nepotismo, porque... Do debate. No debate, se eu estivesse no lugar do Aécio, eu acho o Aécio rápido, mas não muito, viu? Porque quando a Dilma o chamou, o acusou de ter praticado nepotismo, eu, em vez de ir para o factual, para o que ele foi, eu diria o seguinte: não, realmente, eu sou neto de Tancredo Neves e pratico o nepotismo com meu avô desde que eu era criança, porque ele é realmente o nepote, né? O nepotismo começou designando o sobrinho, como os papas, nepos em latim é sobrinho. Mas por que sobrinho virou neto? Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, os papas eram solteiros, não eram casados, não tinham filhos. Quer dizer, tinham, mas não eram admitidos. Uhum. Então, quando eles nomeavam aqueles filhos ou seus parentes próximos para os cargos mais bem remunerados na igreja,
se dizia que eles estavam namorando, estavam nomeando o sobrinho, não é? E então isso ficou, como o nepotismo ficou, nomear o sobrinho. Mas por que ficou ligado a neto nepotismo? Porque na família, as famílias moravam juntos, Boixá, o pai, a mãe, os filhos que casavam, e os sobrinhos, os nepotes, os sobrinhos, passaram a se ligar mais aos vovôs, aos avós, do que aos pais. Claro, eles ficavam tinham mais tempo de cuidar e tal. Então, o sobrinho, nepos, passou a designar o neto. Era a mesma pessoa, né? Era sobrinho de um e neto de outro. E por isso, nepotismo virou também o sinônimo de você de acolher um parente, isso. qualquer parente, né? Botar uma boca qualquer para o parente. Agora, então, vamos lá, só para a pessoa poder anotar, eventualmente, tirar uma onda na conversa mais tarde, quando você chegar na saída do trabalho hoje.